James Rodrigues quer voltar ao Brasil e destino é o Remo. Sim, você não leu errado, e eu preciso que você segure essa emoção comigo desde o primeiro segundo porque o que está circulando nos bastidores do futebol mundial é um dos rumores mais intrigantes e deliciosos dos últimos tempos. Imagine só o craque colombiano, conhecido por passes milimétricos, finalizações de placa e visão de jogo quase cinematográfica, atravessando o oceano e aterrissando em Belém para vestir a camisa azul e branca de um clube que, até pouco tempo, não figurava nem nos pensamentos de grandes estrelas internacionais. A conversa começou de forma discreta entre empresários e agentes próximos do jogador, sugerindo que James estaria atraído pela ideia de um projeto ambicioso no Brasil que vai muito além de simplesmente jogar bola. Dizem as más línguas que o próprio atleta teria confidenciado a pessoas de sua máxima confiança que a proposta do Remo mexeu com seu coração de uma maneira que nenhum outro clube no Brasil mexeu, nem mesmo aqueles gigantes que tradicionalmente seduzem nomes do primeiro escalão. É claro que estamos falando de rumor, especulação que corre solta nos bastidores, mas quando várias fontes paralelas começam a ecoar a mesma história, é impossível ignorar. O que faz essa possível transferência ainda mais fascinante é o contexto. James Rodrigues, ídolo em clubes gigantes da Europa e da América Latina, poderia estar escolhendo um destino inesperado, um lugar onde a paixão da torcida e a história regional criam uma mistura explosiva de expectativas e sonhos. Alguns até brincam que seria um golpe de marketing tão grande quanto a própria contratação, mas com condições especiais que podem transformar o Remo num fenômeno midiático. Seja verdade, seja exagero, o fato é que o futebol brasileiro nunca esteve tão no centro de um rumor desse calibre. E por falar em paixão, é impossível separar a figura de James Rodrigues dessa ideia romântica que muitos torcedores brasileiros estão projetando. Tem gente que já imagina o camisa 10 desfilando seus dribles desconcertantes diante de 30 mil vozes no estádio Baenão, causando frisson a cada toque de bola. É essa narrativa apaixonada que alimenta o fogo desse rumor, a crença de que um astro mundial poderia, de repente, escolher um destino que não se resume à fama ou ao salário, mas a uma espécie de conexão emocional com uma torcida que vive e respira futebol de maneira visceral. E olha que a história ainda não foi nem confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, mas já virou assunto entre jornalistas esportivos, influenciadores e até torcedores rivais que mal conseguem acreditar no que ouvem. Alguns analistas mais céticos dizem que isso é pura estratégia para aumentar o valor de mercado do jogador ou para pressionar outros clubes a fazerem ofertas mais robustas. Já outros garantem que a vontade de James de experimentar algo novo, de viver um desafio inusitado e de se reinventar em uma liga apaixonada como a brasileira é real e tem fundamento. Rumores, como todo mundo sabe, nascem de um ponto minúsculo e podem explodir em narrativas gigantescas, e esse aqui tem todos os ingredientes para se tornar um dos mais surpreendentes da janela de transferências. A cada nova versão, surgem detalhes inusitados, como a suposta condição de James de participar de projetos sociais com a torcida, de frequentar eventos culturais locais e de até aprender português com um sotaque mais regional. Isso começou a ser interpretado por muitos como um sinal de que, se a transferência acontecer, será muito mais do que apenas futebol. Dizem também que, apesar da grandiosidade dessa especulação, há um lado pragmático que não pode ser esquecido. Negociar com um jogador do calibre de James Rodrigues envolve cifras astronômicas, interesses de patrocinadores, cláusulas contratuais complexas e, claro, uma negociação com o clube atual do atleta que não seria nada simples. Em muitas entrevistas, agentes esportivos comentam que esse tipo de transação pode demorar semanas, meses, e que nem sempre os rumores se concretizam, porque no futebol a linha entre desejo e realidade é finíssima, como um passe perfeito na linha de ataque. No entanto, fontes próximas ao Remo teriam sussurrado que já houve conversas iniciais, olhos nos olhos, entre representantes do clube e do jogador, e que o entusiasmo foi mútuo, mesmo que ainda esteja longe de qualquer papel assinado. Imagina a cena, uma sala de reuniões em Belém, dirigentes oferecendo um projeto de reestruturação esportiva, torcedores fazendo vigília do lado de fora, e do outro lado, James ponderando possibilidades, falando sobre futebol, sobre vida, sobre desafio. É esse tipo de imagem que circula na mente dos torcedores mais sonhadores, daqueles que acreditam que o futebol é poesia em movimento e que grandes histórias podem nascer em qualquer lugar.
Claro, há sempre o contraponto dos que acham essa história bonita demais para ser verdade, que no fundo tudo não passa de uma criação midiática para movimentar o mercado e manter a atenção em um jogador que, apesar de enorme talento, já passou por altos e baixos na carreira. Esses céticos lembram que no futebol tudo vira folclore rapidamente, e que rumores às vezes são apenas isso, fumaça que some com o vento. Mas e se essa fumaça for transformada em fogo real? Uma parte importante desse rumor é a própria visão que James teria do futebol brasileiro. Fontes não confirmadas sugerem que ele estaria encantado não só com a paixão das torcidas, mas com a rica história do esporte no Brasil, com a capacidade de um país inteiro respirar futebol como se fosse parte de sua identidade cultural. Há quem diga que o colombiano teria dito, em conversas reservadas, que sempre admirou a maneira como os jogadores brasileiros jogam com alegria, técnica e coração aberto, e que gostaria de experimentar essa atmosfera de perto, vivendo o cotidiano de um clube brasileiro que valoriza a conexão com a torcida. Esse tipo de narrativa cria uma imagem quase cinematográfica, James caminhando pelas ruas de Belém, interagindo com fãs, conversando em português arrastado com vendedores ambulantes, entrando em campos de várzea para conferir jovens talentos. É um cenário que parece saído de um roteirista criativo, mas que alguns acreditam estar mais próximo da realidade do que se imagina. E olha que as possibilidades de marketing também explodem, camisetas voando das lojas, lives comentando cada passo da negociação, hashtags dominando as redes sociais, tudo isso enquanto torcedores de outros clubes observam atônitos, como se fosse um enredo de novela esportiva que ninguém quer perder. A especulação, nesse sentido, ganhou força própria, e cada novo comentário alimenta ainda mais a chama desse rumor vibrante. Há até quem diga que esse tipo de notícia já alterou a forma como alguns patrocinadores estão avaliando investimentos no remo, antecipando um impacto econômico potencial que poderia ser gigantesco caso a transferência saia do papel. E aí entra outra camada dessa história, a reação das torcidas rivais e da imprensa em geral. Em muitas rodas de conversa entre comentaristas esportivos, a discussão se transforma em um debate profundo sobre o que isso significaria para o futebol brasileiro. Alguns argumentam que, se confirmado, seria um marco histórico, algo comparável às vezes em que estrelas mundiais escolheram ligas consideradas secundárias simplesmente pelo encanto do desafio e da experiência. Outros, mais pragmáticos, questionam se isso seria sustentável a longo prazo, se o clube teria estrutura para suportar uma estrela desse tamanho em termos de salário, expectativas e pressão. Mas o que ninguém pode negar é que o rumor já se espalhou como rastilho de pólvora, ganhando vida própria e ultrapassando fronteiras. Existem grupos de torcedores organizando campanhas nas redes sociais pedindo que James venha jogar no Remo, tweets com milhares de curtidas e vídeos que já viralizam com o nome do colombiano estampado ao lado das cores azul e branca. Esse tipo de manifestação popular mostra que, no fundo, mesmo sendo rumor, a história já virou parte do imaginário coletivo do futebol. E aí começa a surgir outra pergunta que não quer calar. Será que James está realmente considerando isso como algo sério ou tudo não passa de uma brincadeira monumental da mídia esportiva? Por enquanto, ninguém sabe ao certo, mas a especulação continua crescendo, alimentada por cada nova menção, cada comentário e cada olhada cúmplice entre dirigentes e intermediários. E aí chegamos ao ponto em que a curiosidade deixa de ser apenas uma questão de torcida e se transforma em análise estratégica do mercado futebolístico. As fontes que alimentam esse rumor sugerem que os bastidores estão fervilhando, que empresários estariam articulando possíveis cenários para tornar essa transferência não apenas viável, mas também lucrativa para todas as partes. Imagina um contrato cheio de cláusulas de performance, bônus por metas atingidas e até participação em ações promocionais que poderiam alavancar a visibilidade da marca Remo no cenário internacional. É quase um roteiro de filme. Agentes viajando entre continentes, executivos se reunindo em salas de hotéis 5 estrelas, tudo isso enquanto nas arquibancadas fãs de futebol sonham com o dia em que James Rodrigues entrará em campo sob os gritos ensandecidos da torcida. Por mais que muitos insistam em tratar tudo como mera especulação, é impossível negar que há um plano sendo esboçado, mesmo que ainda esteja envolto em nuvens de incerteza. Algumas pessoas próximas ao clube teriam confidenciado que a ideia é usar esse rumor como uma espécie de catalisador, algo capaz de reenergizar a base de fãs e atrair novos patrocinadores.
criando uma atmosfera de expectativa que pode ser tão poderosa quanto qualquer contratação de peso. É a chamada estratégia de ruído, onde se joga uma ideia ao público e observa a reação para medir se vale a pena seguir adiante. No entanto, quando falamos de James Rodrigues, estamos lidando com um jogador cujo nome por si só já carrega um peso midiático gigantesco, capaz de transformar simplesmente um rumor em assunto global de um dia para o outro. Se tem uma coisa que o futebol nos ensinou ao longo das décadas é que rumores que parecem improváveis muitas vezes se concretizam e mudam o rumo da história. E essa possível vinda de James Rodrigues ao Remo já começou a ser discutida até mesmo em círculos internacionais, com jornais estrangeiros repercutindo o boato como algo digno de atenção. Alguns chegaram a questionar se isso seria uma jogada de marketing inteligente para elevar o status de um clube tradicionalmente regional a níveis nacionais e até internacionais. Não é só a torcida do Remo que está empolgada, há uma onda de curiosidade que atravessou fronteiras e acendeu debates em mesas de bar, programas de TV e podcasts de futebol no mundo inteiro. O que gera ainda mais combustível para esse rumor é a ausência de confirmações oficiais, porque sabemos que no futebol quanto mais silêncio, mais espaço o imaginário cria versões próprias e cada vez mais fantásticas. Nesse cenário, cada declaração ambígua de um dirigente ou assessor é interpretada como pista e cada viagem de representantes se torna um possível indício de que algo grande está em andamento, mesmo que nada tenha sido fechado de fato. A especulação ganhou um ritmo frenético, quase como se cada torcedor estivesse criando sua própria teoria, adicionando camadas e nuances à história, e isso por si só já transforma um rumor em algo muito maior do que parecia inicialmente. É como se o simples ato de falar sobre a possibilidade de James no Remo já fosse, de certa forma, uma amostra do impacto que isso teria se realmente se tornasse realidade. A discussão ultrapassou as fronteiras do futebol e virou uma espécie de fenômeno cultural, com memes sendo criados, enquetes sendo realizadas e até playlists com músicas temáticas surgindo nas plataformas de streaming. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! E é aqui que entra um dos aspectos mais fascinantes desse rumor, a dimensão emocional que ele carrega para os torcedores. Para muitos seguidores do Remo, a simples possibilidade de ver James Rodrigues com a camisa do clube já é motivo de festa antecipada, uma chama de esperança que acende sonhos e cria expectativas que vão muito além do campo de jogo. Alguns fãs mais devotos chegaram a criar vídeos editados com lances históricos do jogador ao lado de imagens do clube, como se já antecipassem o que poderia vir a acontecer. Há um sentimento de que trazer um astro dessa magnitude seria um divisor de águas, um momento histórico que poderia marcar uma nova era para o clube e ressignificar o papel do futebol na comunidade local. É uma narrativa quase poética, em que o sonho coletivo ganha vida própria e começa a influenciar o humor e as conversas de milhares de pessoas. E mesmo aqueles que inicialmente duvidavam começam, pouco a pouco, a considerar a possibilidade como algo plausível, simplesmente pela força com que o rumor se espalha e pela forma como ele começou a ganhar relevância midiática. Porque no futebol, como em poucas outras coisas, a emoção tem um peso enorme. E quando a emoção é compartilhada por milhões, ela tem o poder de moldar realidades. Já há quem diga que, se James realmente vier, o impacto vai muito além das quatro linhas, transformando a relação entre clube e torcida de uma forma quase revolucionária. Mas, como em toda boa história de bastidores, também existem vozes contrárias e críticos que minimizam a possibilidade, apontando obstáculos práticos e questionando a sustentabilidade de uma vinda tão improvável. Eles lembram que acordos desse tipo envolvem questões contratuais complicadas, interesses de outros clubes, valores altíssimos e, sobretudo, a necessidade de um alinhamento perfeito entre o desejo do jogador e a capacidade financeira e estrutural do clube. Lembram que, muitas vezes, rumores desse tipo acabam sendo apenas jogadas de mídia planejadas para gerar buzz e movimentar as conversas em redes sociais, sem qualquer intenção real de se concretizarem. Mas mesmo esses críticos reconhecem que a simples menção do nome de James Rodrigues associado ao Remo já criou um impacto considerável, e que, por si só, isso já pode trazer benefícios indiretos para o clube, como aumento de seguidores, mais atenção da imprensa e possivelmente até negociações com patrocinadores que desejam surfar nessa onda.
E aí está a beleza e a complexidade desse tipo de rumor. Ele não depende necessariamente de se tornar realidade para exercer influência, porque já está mudando a maneira como o clube é visto e comentado dentro e fora do Brasil. É um efeito dominó, onde cada comentário alimenta outro e cada novo detalhe leva mais especulação, criando uma narrativa que se torna praticamente impossível de ignorar. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.